A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu espero que estejam todos bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a compreensão de vocês na semana passada, pois nós tivemos muitas atividades que envolveram não somente a nossa congregação, mas também todo o nosso campo de trabalho. E assim nós não conseguimos gravar os nossos devocionais. Mas a partir de hoje, então, espero que nós consigamos chegar até o final do Evangelho de Mateus sem nenhuma interrupção. Nós daremos sequência à nossa série de devocionais Jesus é Inevitável e meditaremos hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 26, que diz o seguinte: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão racá será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Até o final do capítulo 5, Jesus vai citar as escrituras por 6 vezes e, como um bom rabino, as explica. Ele inicia as citações dizendo: ouvistes o que foi dito pelos antigos, um termo também utilizado pelos mestres judeus para explicar o sentido pleno de uma passagem. Esse termo também pode ser compreendido ou traduzido como vocês entenderam dos antigos, indicando que a interpretação vigente da lei não estava de acordo com a intenção para a qual ela foi escrita. Isso prova, meus irmãos, que a exposição coerente das Escrituras era algo de suma importância não apenas para os judeus, mas para o próprio Jesus. Ao explicar essas passagens buscando dar integralidade na compreensão, Jesus sempre afirma com um eu enfático essas 6 antíteses, que a lei aponta para ele mesmo, pois quando expõe as Escrituras apontando para Deus, Jesus não está apontando para longe de si. Ele não faz tentativa de cercar a lei, mas afirma sem ambiguidade a verdadeira direção para a qual ela aponta, como resultado da correta interpretação da lei e também demonstração da aceitação da mensagem evangelística de Jesus. Seus discípulos deveriam compreender a intencionalidade da lei. E neste primeiro caso, desses 6 casos que tem no capítulo 5, Jesus está mostrando que a origem do homicídio, do assassinato, é a raiva. E na ótica do Criador de todas as coisas e legislador do cosmos, o mal deve ser arrancado pela raiz. Os contemporâneos de Jesus ouviram que a lei proíbe o assassinato, mas não tirar toda a vida, que poderia, por exemplo, ser um mandato judicial, e o assassino deve ser levado a julgamento. Pois na ótica de Jesus, atos punitivos são consecutivos, e punição é o oposto de assassinato frívolo. Por exemplo, Gênesis 9, versículo 6, no pacto que Deus faz com Noé, vai dizer que quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o sangue derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. É por isso que em João, capítulo 8, versículo 1 ao 11, com a história da mulher sendo pega em adultério, Jesus não rebate as acusações, explicando e expondo o 6º mandamento que está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Nosso famoso não matarás. Isso seria fraudar a lei para poder salvar a vida daquela mulher. E Jesus não tem intenção alguma de fraudar a lei. Para Jesus, ela era culpada de todas as acusações que estavam fazendo sobre ela. Se não fosse assim, ele não teria dado o último conselho a ela, dizendo: vá e não peques mais. Também não teria perguntado a ela, no final de tudo, onde estão os teus acusadores? Ele não tem intenção alguma de manipular a lei para poder salvar a vida daquela mulher. Pelo contrário, ele mostra àquelas pessoas que estão presentes o seu lugar dentro da lei. Assim, ele rebate as acusações daqueles homens,
mostrando a verdadeira intenção dos seus corações. No versículo 6, João vai nos dizer que aqueles homens levaram a mulher até Jesus para poder acusá-lo posteriormente. Mas Jesus demonstra então para os seus acusadores que perante a lei todos aqueles homens deveriam sofrer o mesmo castigo que eles exigiam daquela mulher. Prova: Deuteronômio 19:19, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. A raiva que eles sentiam fez com que eles ficassem cegos à vista da própria lei que eles tanto defendiam. Tentando incriminar a Jesus, acabaram quebrando as regras e assim deram sentença negativa sobre suas próprias cabeças. A ira era maior do que o bom senso e isso feria diretamente a lei do Senhor. Jesus equipara a ira banalizada ao homicídio e assim dá o mesmo destino para aquele que se ira contra o seu irmão sem motivo. E isso mostra que a pessoa raivosa está sujeita ao julgamento de Deus. Uma vez que a corte humana não é competente para julgar o coração, a corte divina deveria se encarregar da função. Como diz o salmista no Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. A literatura judaica descrevia o tribunal celeste como uma suprema corte, ou o sinédrio como uma corte terrena. Jesus usa dessa imagem para que os seus ouvintes compreendam o que ele quer passar. E haverá o dia que os seus corações serão julgados pelo próprio Senhor. Agora, se Deus era pai da nação israelita, isso significava que automaticamente todos aqueles que eram pertencentes a essa nação/religião eram seus filhos. Se todos estão debaixo da mesma aliança feita com Abraão em Gênesis 12:2, e se todos têm o mesmo pai, logo deveriam se considerar entrelaçados pelos laços da fraternidade. Claramente, esse termo irmãos não é literal. É um termo recorrente da linguagem mateana. Como bom judeu, Mateus sabe tratar seus conterrâneos. E também como deve fazer para que eles se lembrem quem eles verdadeiramente são. Um exemplo, nós ouvimos muito esse termo irmãos em competições esportivas internacionais, principalmente em Copas do Mundo. Mesmo que a maioria dos jogadores da seleção brasileira morem na Europa e fazem do seu país de estadia o seu lar, no momento em que entram em campo vestindo a amarelinha, uma multidão grita enlouquecidamente: vai lá, Brasil! Não se esqueçam de suas origens. Todos nós somos filhos da pátria amada. Salve, salve! Os jogadores não são literalmente irmãos de toda a nação que clama ensandecidamente. Porém, existe algo muito maior que liga a história dos jogadores com todos os torcedores. A história do Brasil com o futebol. Agora, nesse caso, se um jogador se irá com um gol perdido, ou até pior, com um gol mal anulado, será de consenso com todos os membros do time e com toda a nação que torce a favor, que essa ira é justificada. Entretanto, se o jogador se irá com um gol feito a favor da seleção, mas não foi feito pelos seus pés e ele não teve mérito ou ele não recebeu benefício algum disso, então a sua ira será injustificada e será considerada egoísmo absoluto. E parece ser essa lição que Jesus quer dar ao povo, que o seu ventre não é seu Deus, como diz Paulo em Filipenses 3,19. Qualquer que disser a seu irmão Racá será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Racá é a transliteração do aramaico Reká, que significa imbecil, cabeça dura, cabeça bacia, tolo, insensato, imprestável. E Jesus mostra que ser inclinado a insultar os outros não expõe o indivíduo apenas ao julgamento de Deus ou ao sinédrio de Deus, mas também o coloca diretamente ao inferno. Jesus oferece não só advertência, mas também insiste que o sexto mandamento aponta profeticamente
para a condenação da raiva pelos termos do reino. Jesus também teve momentos de ira, como por exemplo, quando purifica o templo. Sua raiva não irrompe por causa de ressentimento pessoal, mas por causa do ultraje em relação à injustiça, ao pecado, à descrença e à exploração dos outros. Mas infelizmente, o mais provável é que os discípulos de Jesus sintam raiva por afrontas pessoais. O povo tinha anulado um gol legítimo do time do Senhor, e Jesus se ira com isso. E o povo todo deveria irar-se também. Mas o que parece incitar a ira do povo são apenas as afrontas pessoais. O mero desejo de se beneficiar com um gol marcado toma conta do coração do povo. E quando isso acontece, não importa quais serão as ocorrências no meio do caminho, nem mesmo se isso defraudar o 6º mandamento do Decálogo e o 1º mandamento de harmonia social. Para os mestres judeus, o Gena era diametralmente oposto ao paraíso. E a expressão fogo do inferno, Gena de fogo, vem da expressão Gehinnom, que é Vale de Hinnom, uma ravina ao sul de Jerusalém, antes associada ao deus pagão Moloque e aos seus repulsivos rituais proibidos por Deus. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10, Josias, quando aboliu essas práticas, ele maculou este vale, transformando em despejo de lixo e de cadáveres de assassinos. Tradições tardias afirmavam que no 1º século, este vale ainda funcionava como sepulturas de refúgio ou lixo, e por conta disso havia uma queima em combustão lenta, e por isso o fogo nunca se apaga. Jesus diz que o destino daquele que mantinha a raiva como seu combustível seria queimar da mesma maneira. E aqui fica um dos maiores indicativos dessa passagem, quando ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, então deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A oferta era a principal forma de culto dos judeus, culto esse que deveria ser inviolável. Era, por assim dizer, a demonstração religiosa mais sagrada do tempo antigo. Mas a mensagem que Jesus está ajustando à frequência correta e que o próprio judaísmo enfatizava era a reconciliação entre indivíduos. Jesus também está ensinando que entre os irmãos cristãos a raiva deve ser eliminada. Até porque no Antigo Testamento, Deus só aceitava a oferta de pessoas com coração puro, tanto para com ele quanto para o seu irmão. Prova disso, Deus não aceita, em Gênesis 4, a oferta de Caim, pois seu coração estava maculado com raiva e inveja do seu irmão. Então Jesus retorna mais uma vez à imagem do tribunal celeste. Talvez ele utilize um cenário habitual da época. Não era um costume judaico, mas greco-romano. Entretanto, os judeus conheciam muito bem que era a prisão por dívida. O costume da época não liberaria ninguém da prisão até que fosse pago o último centil, uma das moedas romanas de menor valor, equivalente a alguns minutos de trabalho. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ficariam presos até que pagassem o último centavo. Concilia-te, então, depressa com o seu adversário enquanto estás no caminho com ele. Jesus insiste na pressa, na ação imediata, pois a raiva é tão ruim e com ela com certeza vem o julgamento de Deus, que nós devemos fazer tudo o que está em nosso poder para acabar com ela. Como diz o conselho de Paulo aos Efésios no capítulo 4, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. No final das contas, o que Jesus está mostrando para os discípulos e também serve para nós nos dias de hoje, que a importância da legislação de Israel está atrelada à sua história. Por isso, seguimos lendo as Escrituras e permitindo que elas nos transformem.
A história de Israel não era apenas a história de um povo. A história de Israel era a história de Deus, em que os israelitas criam o Criador do mundo, o Deus de Israel. É por isso que a sua legislação é tão importante, pois ela revela o caráter bondoso do Senhor, a sua forma instrutiva de ser, e não a sua maneira de se encolerizar. Suas leis não são para mostrar o quanto nós somos falhos, embora isso aconteça, mas o quanto Ele é perfeito. Se ela revela apenas as nossas falhas e não muda o nosso caráter, ela só faz a metade do trabalho. Mas elas nos apontam para a história que se define em Jesus. E em Jesus nós não temos apenas um exemplo a ser seguido, mas o próprio Deus em carne e osso estabeleceu uma conexão direta com as suas criaturas. Jesus se fez rei de todo o universo e as suas leis regem de maneira ordenada todo o cosmos. Para que tudo ande de maneira perfeita, Jesus é inevitável. Para que haja mais humanidade nos seres humanos, Jesus, o ser divino, é inevitável. Para que haja menos ódio e mais fraternidade, Jesus é inevitável. Vamos orar? Senhor, mais uma vez te agradeço por este momento, te agradeço por esse dia e peço para que o Senhor a cada dia nos ensine mais e que o Senhor nos mostre o verdadeiro sentido da sua palavra, porque nós desejamos vivê-la na sua integralidade. Senhor, cuida de toda a nossa igreja, cuida de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor nos ensine a ter esse amor fraterno, que apenas em Ti é que nós conseguimos ter a sua completude. Senhor, nós oramos a Ti porque sabemos que o Senhor é o Deus de todo o universo e que as suas leis regem todo o cosmos e nós devemos nos encaixar nelas. Ensina-nos, Pai. Nos ajude a obedecer os seus mandamentos. Essa é a nossa oração nesse dia. Em Teu nome, Jesus, nosso Rei Salvador. Amém e amém. Deus te abençoe.